Em abril de 2012, eu estava experimentando uma roupa para o casamento do meu filho e eu senti uma dor na mama e eu vi que tinha um caroço. E naquele mesmo dia eu fui procurar a minha médica e falei para ela, doutora, eu tô com um caroço na minha mama e tá meio estranho assim, não tá uma coisa normal. Não é nada, ela me examinou, mas igual eu vou te pedir um exame. No dia desse exame, eles fizeram o exame e mostrou que era uma calcificação e que em 2 semanas iria desaparecer. Só que não desapareceu esse tumor, essa bolinha que tinha ali. 3 meses, em julho mais ou menos, eu procurei a médica de novo e disse, doutora, o caroço continua ali. E ela disse, Carminha, isso não pode ser verdade. Daí ela me examinou e eu já estava conseguindo pegar ele com a mão. Me pediu mais uns exames, fiz outros exames, fiz 3 ecografias, 2 mamografias e em nenhum momento eles me diziam o que era. A dúvida, ela te mata. Não é a doença que te mata, a dúvida ela te corrói. E nesse momento eu pude ver assim o quanto Deus foi fiel na minha vida, né? Porque em nenhum momento eu me desesperei, em nenhum momento eu achei que não ia dar certo. A única coisa que eu queria saber é o que era aquilo. Procurei um outro médico, porque daí eu saí dessa médica, procurei um outro médico e esse médico me disse, Carmen, 90% é um câncer. Eu tenho um amigo meu que eu trabalhei, o Dr. Kleber Fisch, e eu liguei para ele e ele estava viajando. Aí o que aconteceu? Na segunda-feira, quando ele chegou, ele disse, não, Carmen, tu vai fazer a punção e vai fazer a biópsia e nós vamos ver o que dá. Quando eu entrei para fazer a punção, eu tinha muita vontade de chorar, porque tu fica numa sala escura, né, num lugar meio diferente, assim, ninguém conhecido, e eu fiquei sozinha ali e comecei a chorar. E daí ele perguntou, tá doendo? Daí eu disse, não. Ele disse, então chora, porque na verdade eu não queria chorar na frente de ninguém, né? Na verdade, não é que eu queria ser forte, mas eu não queria deixar ninguém triste, não queria entristecer ninguém. Fiz a biópsia, coletaram 4 pedaços e foi mandado para exame. Veio o resultado do exame, não tinha sido coletado material suficiente para dar o resultado. Aí eu vi Deus me tratando na minha ansiedade também, né? Porque eu sempre fui muito ansiosa. Quando eu recebi o resultado dessa biópsia, o Dr. Kleber me ligou e disse, olha, Carmen, conversei com um amigo meu, que é médico, quase 100% que é câncer. Aí eu fiquei meio chocada com isso e desci, eu estava na casa da minha sogra quando eu recebi a notícia e sentei na mesa e me debrucei na mesa e comecei a chorar. E nisso veio meu marido e ele disse o seguinte para mim, que me marcou muito assim. Alemoa, 18 anos tu lutou pelo nosso casamento, que não foi fácil, não tinha quimioterapia, não tinha remédio para dor, e hoje apareceu isso em ti. E agora tu vai jogar a toalha? E daí ali eu senti que eu tinha 2 opções. Ou eu entraria em depressão e morreria por causa da depressão, não por causa do câncer, ou eu levantaria com toda a minha força, crendo no Deus que eu sirvo, né? E poderia ir em frente, como consegui ir em frente, né? E passei por todas essas barreiras, né? No dia que foi marcada a cirurgia, eu tinha certeza que quando eu coloquei meus pés naquele lugar, Deus já estava naquele lugar. Porque eu creio num Deus que cura. E eu creio também que se eu estava passando por aquilo, era para mim dar como um testemunho, não para mim sofrer. Eu pensava muito na Cris, porque a Cris é minha companheira, é minha amiga, e a minha única preocupação era ela. Os outros, eu sabia que tinha uma forma diferente de ver as coisas, né? Mas ela era minha amiga, ela estava sempre do meu lado. Então, assim, eu tinha muito medo que ela sofresse. Quando eu cheguei na cirurgia, a médica me explicou que ela primeiro iria tirar um linfonodo sentinela do meu braço, a partir dali ela iria passar para a mama. Na cirurgia, ela viu que o Dr. Kleber estava nessa cirurgia e ela perguntou se ele estava ali para restaurar a minha mama. E ele disse, não, eu vim como um amigo. A Marisa, a secretária dele, ficou o tempo todo segurando a minha mão como amiga.
Quando eu acordei, eu fiquei sabendo que foram retirados 2 linfonodos, que o sentinela tinha dado negativo, mas que no momento a médica resolveu tirar mais um. E 10 dias depois eu fui chamada no consultório dessa médica para dizer que o 2º linfonodo estava contaminado. Baixei o hospital de novo e esse médico, meu amigo, ele fez a cirurgia em mim, né? Retirou mais 18 linfonodos, nenhum mais estava contaminado, né? Eu tive a opção, quando eu fui consultar com a oncologista, entre 4 quimioterapias e perder o cabelo na primeira. Até inclusive eu comentei com ela, doutora, mas tem o casamento do meu filho, né? Só que eu nunca fui muito vaidosa, assim. E daí ela disse, olha Carmen, coloca uma peruca, coloca lenços, né? Mas aquilo não era para mim, sabe? Parecia assim que eu não podia me esconder atrás de nada. Eu tinha que ser a Carminha que eu sempre fui. Fiz a primeira quimioterapia, era muito estranho porque são salinhas assim, e ali naquela quimioterapia eu e a Cris, a gente tirava fotos lá dentro, sabe? Tanto que a médica achou que eu já estava consultando com uma psicóloga, né? E a Cris tirava fotos e ela ficava de mão dada comigo. Ela foi em 2, o Caé foi nas outras 2, as últimas. E realmente na primeira quimio eu comecei a perder meus cabelos. Aí eu tive o apoio de uma mulher de Deus, que foi a Terezinha, a Tere, mãe do Rafa. Uma mãe para mim, ela que raspou minha cabeça. Em nenhum momento eu tive tristeza de estar perdendo aquele cabelo. E o meu marido estava atrás de mim e eu vi ele no vidro e dizia, Lemô, tu tá linda. O papel da igreja na minha vida foi fundamental, porque a igreja é o nosso teto espiritual. Então eu tive muitas pessoas que me ligavam todos os dias da minha igreja, meus irmãos em Cristo. Várias pessoas estavam orando por mim. E se tu não tem esse teto espiritual, fica tudo muito vago. E eu tenho certeza que a minha igreja, o meu teto espiritual, o meu pastor, eles estavam orando por mim. Eu comecei a pensar totalmente diferente. Mudou tudo na minha vida. Hoje eu consigo ir em uma loja sem comprar. Ou um fio de cabelo que está fora do lugar, ou uma unha que quebrou, tudo isso mudou na minha vida. Meus conceitos mudaram. Hoje eu sei que se eu chegar em um lugar e eu ser bênção, não interessa o jeito que eu vou estar vestida. Eu vou ser bênção igual. Sem Deus é difícil. Eu creio que deve ser muito difícil. Principalmente tem que ter uma família estruturada, uma família que te apoia, alguém que esteja do teu lado, que quando tu pensar assim, eu sou uma coitadinha, não. Quem passa por um problema desse, busca na palavra. E a palavra que eu quero deixar é que, se te disserem para ti, é o fim, saiba que Deus está do teu lado e está dizendo, hoje é só o começo. E hoje eu sei que eu sou vitoriosa. Porque as pessoas iam me visitar, chegavam com o semblante caído e nós ríamos muito. Tudo que eu passei de ruim, eu tirei algo bom.